Olá, caro leitor. Daremos início à leitura do livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Uma visão científica e bem-humorada de nossas diferenças, dos autores Alan e Barbara Pease. Antes de darmos continuidade, por favor, deixe seu like e segue o nosso canal. Capítulo 6. Pensamentos, atitudes, emoções e outros campos minados. O casal está deitado na cama e ele, silencioso, concentra o olhar no teto. Ela pensa aflita. Ele provavelmente nem sabe que eu existo. Acho que ele não gosta mais de mim. Será que está se envolvendo com outra mulher? Ele está pensando intrigado. Como será que as moscas conseguem ficar pousadas no teto de cabeça para baixo? Colin e Jill iam a uma festa em um bairro que não conheciam. Segundo as instruções, deviam levar cerca de 20 minutos, mas já tinha se passado 50, e nada, nem sinal do lugar da festa. Colin começou a ficar mal-humorado e Jill perdeu definitivamente a paciência na terceira vez em que passaram pela mesma garagem. Jill, querido, acho que a gente devia ter virado à direita na garagem. Vamos parar e perguntar. Colin, não há problema. Eu sei que é por aqui. Jill, mas nós já estamos meia hora atrasados. Vamos parar e perguntar. Colin, olha, eu sei o que estou fazendo. Você quer pegar o volante ou vai me deixar dirigir? Jill, não, eu não quero dirigir, mas também não quero ficar rodando a noite toda. Colin, tudo bem. Então, que tal a gente voltar para casa? Sabe por que Moisés passou 40 anos vagando pelo deserto? Porque se recusava a pedir informações. É difícil encontrar quem não reconheça essa conversa. A mulher não entende. Como pode aquele homem maravilhoso que ela tanto ama se transformar de repente em um grosseirão só porque está perdido? Se fosse ela, teria perguntado a alguém: qual é o problema? Por que ele não pode admitir que não conhece o caminho? A mulher não se importa de admitir que errou porque, em seu mundo, isso é visto como forma de aproximação e demonstração de confiança. Mas para o homem, isso é admitir uma falha. Nossas diferenças de percepção. Homens e mulheres veem o mesmo mundo com olhos diferentes. O homem vê os objetos e os relaciona espacialmente, como quem monta um quebra-cabeça. A mulher percebe um cenário maior, mas nota os detalhes. A prioridade masculina é perseguir resultados, objetivos, status e poder, alcançar a linha de chegada e vencer a competição. As preocupações femininas são a comunicação, a harmonia, igualdade, o amor e o relacionamento interpessoal. As diferenças são tantas que parece surpreendente um homem e uma mulher em algum momento pensarem em viver juntos. Meninos gostam de objetos, meninas gostam de gente. O cérebro das meninas é estruturado para responder a pessoas e rostos, enquanto o dos meninos responde a objetos e formas. As diferenças entre os sexos foram avaliadas cientificamente e os resultados mostram que cada um percebe o mundo conforme a tendência da estrutura de seu cérebro. Em um teste, foram apresentadas a crianças em idade pré-escolar fotografias onde de um lado havia objetos e do outro rostos. Quando perguntados sobre o que tinham visto, as meninas lembravam das pessoas e as suas emoções, e os meninos dos objetos e suas formas. Na escola, as garotas se sentam em círculo, conversando, e cada uma reflete a linguagem corporal do grupo, sem que se consiga identificar uma líder. Meninas buscam relacionamento e cooperação, meninos buscam poder e status. Se uma menina brinca com blocos, geralmente faz uma construção baixa e comprida, imaginando pessoas lá dentro. Os meninos competem entre si para ver quem faz o prédio maior e mais alto. Eles correm, pulam, lutam e fingem ser aviões
e tanques de guerra. Elas conversam sobre os garotos de quem gostam ou sobre os que acham bobos. Na pré-escola, uma nova colega é bem recebida pelas outras e todas se conhecem pelo nome. O menino recém-chegado é geralmente tratado com indiferença e só é aceito pelos garotos do grupo se os líderes acharem que pode ser útil. Ao final do dia, a maioria deles nem sabe o nome do novo colega, mas já reparou se ele joga bem ou mal. As meninas aceitam melhor quem chega e são mais solidárias com coleguinhas deficientes. Os meninos, com frequência, desprezam ou implicam com os mais fracos. Homem moderno, mulher moderna, o que querem? Em um recente estudo, em 5 países ocidentais, foi pedido a homens e mulheres que descrevessem o tipo de pessoa que gostariam de ser. De uma lista de adjetivos, os homens empregaram maciçamente corajoso, competitivo, capaz, poderoso, determinado, admirado e habilidoso. Da mesma lista, as mulheres escolheram meiga, gentil, generosa, solidária, atraente, afável e liberal. Para elas, o que vem primeiro na escala de valores é servir e conhecer gente interessante. Para os homens, vem o prestígio, o poder e os bens materiais. O homem valoriza os objetos, a mulher, os relacionamentos. A estrutura do cérebro ditou as preferências, o cérebro e a emoção. A cientista e pesquisadora canadense Sandra Whitleson testou homens e mulheres para localizar a emoção no cérebro, usando imagens tocantes que primeiro eram mostradas ao hemisfério direito através do olho e ouvido esquerdos e depois ao hemisfério esquerdo através do olho e ouvidos direitos. Ela concluiu que a emoção não é tão fácil de determinar precisamente no cérebro como a habilidade espacial e a função da fala. Exames de ressonância magnética mostram que no homem a emoção se posiciona em geral no hemisfério direito. Por isso, pode operar independente de outras funções cerebrais. Em uma discussão, por exemplo, o homem consegue argumentar com lógica, manejando as palavras, hemisfério esquerdo, e mudar em seguida para soluções espaciais, parte frontal do hemisfério direito, sem se deixar levar pela emoção, como se ela ficasse confinada em um pequeno compartimento individual. O corpo caloso do cérebro masculino, menor que o do feminino, dificulta a operação simultânea da emoção com outras funções. Na mulher, a emoção está presente em uma região bem mais ampla de ambos os hemisférios e consegue operar ao mesmo tempo que outras funções cerebrais. A mulher pode se emocionar durante uma discussão. Com o homem, isso é mais difícil de acontecer, ou ele simplesmente se recusa a continuar e muda de assunto. Assim, não corre o risco de se descontrolar. Como o cérebro feminino pode ligar a emoção junto com outras funções, é possível ver uma mulher chorando e trocando um pneu ao mesmo tempo. O homem encara a troca do pneu como um desafio à sua capacidade de resolver problemas e não derrama uma lágrima nem quando descobre a margem de uma estrada deserta à meia-noite, debaixo de chuva torrencial, que o estepe está vazio e não tem macaco. A mulher valoriza o relacionamento, o homem valoriza o trabalho. A sociedade moderna é só um pontinho na tela da evolução humana. Já vimos que centenas de milhares de anos de vivência dos papéis tradicionais deram aos homens e mulheres de hoje uma estrutura cerebral que é a causa de quase todos os nossos desentendimentos e problemas de relacionamento. O homem sempre se definiu de acordo com seu trabalho e suas realizações. Para a mulher, a autoestima depende sobretudo da qualidade de seus relacionamentos. Todos os estudos feitos nos anos 1990 sobre valores masculinos e femininos continuam a mostrar que 70 a 80% dos homens em todo o mundo ainda dizem que a parte mais importante de suas vidas é o trabalho.
enquanto 70 a 80% das mulheres afirmam que a família é prioridade absoluta. Como consequência, se a mulher está infeliz no relacionamento, não consegue se concentrar no trabalho. Se o homem está insatisfeito no trabalho, não consegue se concentrar no relacionamento. Quando sob pressão, a mulher vê como uma bênção o tempo que passa conversando com seu companheiro. O homem, na mesma situação, considera a conversa uma interferência em seu processo de resolução de problema. Ela quer atenção e carinho. A exemplo de seu ancestral, ele quer ficar sentado em uma pedra ou olhando para ela. O homem é insensível e desinteressado. Para ele, a mulher é intrometida e complicada. Tudo isso reflete as diferenças nas prioridades e na organização do cérebro. A mulher sempre acha que o relacionamento é mais importante para ela do que para ele. E é mesmo. Entender essa diferença é se livrar da pressão e aprender a não se julgarem tão severamente. Diferenças que separam. No homem, existe a necessidade biológica de ser o provedor e o reconhecimento da mulher aos seus esforços confirma seu sucesso. Se ela está feliz, ele se sente realizado. Se ela está infeliz, ele acha que a culpa é dele, que não deu o suficiente. É muito comum o homem confessar ao amigo: ela nunca está satisfeita. E isso pode ser motivo para desistir da relação e procurar outra mulher que se contente com o que ele pode dar. Ela quer amor, romance e diálogo. Ele precisa que a mulher lhe diga que é bem-sucedido e que recebe o suficiente. Se cada um tomar consciência dessas diferenças e das necessidades mútuas, o diálogo fica mais fácil. As frustrações diminuem e os dois se aproximam. Por que os homens detestam estar errados? Para compreender por que o homem detesta estar errado, é importante conhecer a história dessa sua atitude. Imagine a cena. Dentro da caverna, a família agachada junto ao fogo. A mulher e as crianças não comem há dias. O homem sabe que tem que sair para caçar e não pode voltar sem comida. É esse o seu papel, e a família depende dele. Todos têm fome, mas confiam. Ele nunca falhou. O estômago dói e ele tem medo. Será que vai conseguir ou sua família vai morrer de fome? Ele se sente fraco e atemorizado, mas não pode demonstrar medo. Não quer que a família perceba. Tem que ser forte. O homem passou 1 milhão de anos não querendo ser visto como um fracasso. Isso marca. Quando se perdem no caminho e a mulher diz: vamos perguntar, o homem ouve: você não foi capaz de achar o caminho. Se ela fala: a torneira está pingando, vou chamar um bombeiro, ele é capaz de escutar: você é um incompetente, não consegue nem consertar uma torneira. Vou arranjar outro homem para fazer o serviço. É por isso também que os homens têm tanta dificuldade em pedir desculpas. Para eles, se desculpar é reconhecer o erro e estar errado é fracassar. Para contornar isso, ao discutir um problema, a mulher tem que ter o cuidado de não dar ao homem a impressão de que ele está errado. É difícil para ele ouvir isso. Até um livro de autoajuda, como um presente de aniversário, pode ser interpretado como: você não é grande coisa. Os homens detestam críticas, e a mulher fica encantada com um homem que reconhece seus próprios erros. O homem não deve levar tudo para o lado pessoal e precisa entender que o objetivo da mulher não é provar que ele está errado. Ela quer ajudar o homem que ama. Ele acha que, estando errado, vai perder o seu amor. Na verdade, a mulher gosta ainda mais do homem que reconhece seus próprios erros. Por que os homens escondem as emoções? O homem moderno ainda carrega como herança genética a obrigação de ser valente e não demonstrar fraqueza. As mulheres sempre reclamam: por que ele tem sempre que bancar o durão? Por que não demonstra o que sente? Ou, quando ele está preocupado, se fecha, se isola. Ou ainda, é mais fácil arrancar um dente dele
do que ter uma leve pista sobre seus problemas. O homem é por natureza desconfiado, competitivo, fechado, defensivo, um solitário que esconde as emoções para manter o controle. Demonstrar emoções é perder o controle. O condicionamento social reforça esse comportamento quando ensina: seja homem, faz cara de mal e homem não chora. O cérebro da guardiã da cria está programado para a franqueza, a confiança, a cooperação, as demonstrações de vulnerabilidade, a revelação de emoções e para saber que não é preciso ter a situação sob controle o tempo todo. Se a mulher tenta conseguir que o homem fale de seus sentimentos e problemas, ele resiste porque vê nisso uma crítica, uma acusação de incompetência. Na verdade, ela tem um só objetivo: ajudar, fazer com que ele se sinta melhor. Para a mulher, dar conselhos é prova de confiança mútua e não um sinal de fraqueza de quem os escuta. É por isso que, quando homem e mulher enfrentam juntos um problema, é tão difícil um entender as reações do outro. Porque os homens acionam o controle remoto? Esta é uma das características masculinas que mais infernizam as mulheres. O homem se sente igual a um zumbi na frente da televisão e fica clicando o controle sem se deter em nenhum programa. Ele faz isso porque está precisando pensar e provavelmente nem vê o que se passa na tela. Ou então, procura o final de cada programa. A mulher quase não troca de canal. Ela se concentra em uma história e se envolve nos sentimentos e emoções dos personagens. É claro que a mulher não tem que se conformar com o monopólio do controle remoto pelo homem, sobretudo se há uma só televisão na casa e ela quer assistir a sua novela favorita. Mas, em vez de reclamar irritada, ela deve expressar serenamente o seu desejo e ajudá-lo a entender sua necessidade. Se não tiver mesmo como evitar a compulsão dele, ela poderá abrir um crediário e comprar uma outra televisão. Como fazer os meninos falarem? Toda mãe reclama da falta de diálogo com os meninos. As meninas, quando chegam da escola, abrem o coração, contam tudo, dos grandes aos pequenos acontecimentos. O sexo masculino é programado para fazer. Então, essa é a chave que abre a porta da comunicação com os garotos. Praticar uma atividade com eles. Se mãe e filho se juntarem para pintar ou jogar no computador, vai ser uma boa oportunidade para se aproximarem e talvez daí resulte uma boa conversa. A mesma energia funciona com os homens. Só não se deve falar com eles em momentos críticos, quando estiverem trocando uma lâmpada, por exemplo, quando os dois estão sob pressão. A reação ao estresse é uma das mais surpreendentes diferenças entre homens e mulheres. Um casal sob pressão é um campo emocional minado, que cada um tenta atravessar a seu modo. Ele se cala, ela se preocupa com isso. Ela fala sem parar, ele se desespera. Para tentar ajudar, ela toma a pior atitude possível, fazer com que ele fale sobre o problema. Ele pede para ficar em paz, sozinho, e se fecha. Quando o homem, sob extrema pressão ou em busca de solução para um problema sério, se cala, isso aterroriza a mulher, porque como ela só age assim se for ferida, enganada ou ofendida, pensa que foi o que aconteceu com ele. Será que ela o ofendeu e ele não gosta mais dela? Se a mulher magoada se cala, o homem supõe que ela queira ficar sozinha e vai para o bar com os amigos, ou se instala em frente ao computador. A mulher tem que compreender que nos momentos de crise, o homem precisa ficar em paz, pensando. Nada de achar que ele não a ama ou está zangado com ela. Basta deixá-lo sozinho, colocando-se disponível para ouvi-lo, sem pressioná-lo. Vai passar e mais tarde ele poderá falar a respeito. O homem precisa desenvolver a sensibilidade para entender
que por trás do talvez excesso de palavras da mulher há uma carência e um pedido de ajuda. Reclamar e fechar-se só vai aumentar o estresse. Procure ouvir, entender e colocar carinhosamente seus limites quando sentir que os atingiu. Se um homem se fecha, deixe-o em paz. Mas, se é a mulher que se cala, atenção, o problema é grave e exige uma conversa séria. Compras. Mulheres felizes, homens em pânico. Para a mulher, ir a um shopping é uma atividade lúdica. O objetivo principal é bater perna, espairecer vendo vitrines e experimentando roupas. Fazer compras é quase secundário, por mais prazer que lhe dê. O homem é caçador, ele tem objetivo determinado e prazo certo. O shopping, para ele, é local onde busca algo específico. O vestuário masculino reflete a organização cerebral do homem, previsível, conservador, de acordo com a finalidade. De modo geral, homem bem vestido, com guarda-roupa variado, das duas uma. Correção. Das duas uma. Foi uma mulher quem escolheu suas roupas ou é gay. 1 em cada 8 homens é capaz de combinar padrões e modelos, o que facilita identificar um homem solteiro. Por tudo isso, um conselho às mulheres. Quando forem fazer do shopping seu parque de diversões, convidem uma amiga e poupem o parceiro. É respeitando amorosamente as diferenças que se constrói a felicidade conjugal. Como fazer um elogio sincero à mulher? A mulher que experimenta um vestido e pede a opinião do homem geralmente ouve um bom como resposta. É o mesmo que nada. Para impressionar, o homem deve dar detalhes como faria a outra mulher. Por exemplo, tente dizer: que legal, vire de costas, deixa eu ver. Essa cor fica muito bem em você. E o vestido te emagrece. E os brincos ficaram ótimos. Você está linda. Ela vai ficar encantada. Fim do capítulo. Se você tiver alguma sugestão de livro ou qualquer outra coisa, deixe nos comentários. Se a leitura fez sentido para você, compartilhe e se inscreve no canal. E vamos para o próximo capítulo.